Bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesse momento de culto, que possa ser momentos agradáveis a nós como servos e ao Senhor de toda a glória. Como é bom poder celebrar 101 anos, 101 anos de existência dessa igreja. Como é bom louvar e agradecer a Deus por essa bênção. Sabemos que muitas outras igrejas já estão à nossa frente, como é o caso da PIB de Petrolina, está com 119 anos. Vai aí, um pouquinho de tempo a mais, né? Mas vamos chegar lá. Nós agradecemos a nossa palavra de boas-vindas e saudação a todos que conseguiram chegar presencialmente ao nosso templo e aqueles que estão sendo alcançados pela rádio FM evangélica, pela internet, e que possam, nesses ambientes virtuais, estarem aqui conosco também, orando, agradecendo, louvando ao Senhor, edificando vidas, transformando vidas. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Eu gostaria de conhecer os que nos visitam nesta manhã. Eu vou pedir àqueles que estão nos visitando a se colocar de pé, para que a igreja possa conhecê-los, aqueles nossos visitantes, não é? E que a igreja, os membros da igreja que estão próximos a esses que nos visitam, possam saudá-lo efusivamente, possam comunicar a alegria, a satisfação em tê-los em nosso meio. Eu fui informado aqui que está entre nós a irmã Magali Gueiros. Cadê Magali? Magali Gueiros. Ah, está ali. É grande amiga nossa. Não é? Seu esposo, por diversas vezes, esteve aqui. Ela está acompanhada de Margarete. Eu gostaria que ficassem de pé também, Margarete. De Carlos Muniz, vereador Carlos Muniz. João Batista, membro também desta igreja. São pessoas queridas, há bastante tempo, têm marcado presença, pelo menos nesses momentos de louvor e adoração a Deus. Muito obrigado, queridos, por estarem aqui. Eu gostaria de saber também dos membros da igreja. Ah, sim, temos Eduardo ali, né? Eduardo já não é assim tão distante, não. Vamos dizer assim, é uma pessoa nossa querida, ele e sua esposa, que esteve conosco durante momentos de liderança de adolescentes, não é? E juventude. As nossas filhas têm um carinho especial por Dudu, não é? Tio Eduardo, eu não sei se eu posso chamar de tio Eduardo, mas pelo menos eu estava reconhecendo o Eduardo e disse, quando eu vejo Eduardo me dá um consolo tremendo, porque o meu diâmetro que tem aumentado, quando eu olho para Eduardo, eu fico consolado, porque ele está no mesmo grupo que eu estou. Então, irmãos, é uma bênção estarmos aqui para louvar e agradecer a Deus. Eu gostaria que ficássemos em pé agora para iniciar os momentos de louvor e adoração ao Senhor. E vamos iniciar cantando, entoando um hino que tem história nessa igreja, não é? Capunga, igreja querida.
É uma composição, a letra da irmã Áurea Ferreira da Paz, uma pessoa também com raízes que já está junto ao Senhor, e é sempre uma alegria renovada poder rememorar, este hino. Embora que tenhamos atualmente um hino também do centenário, muito atual, não é? Muito, vamos dizer, numa linguagem e ritmo mais moderno, mas o pessoal que chegou aqui há mais tempo gosta de ouvir esse hino e gosta de cantar. Então vamos entoar esse hino com muita vibração, com muita emoção. Assim como nós cantamos na sexta-feira passada, nós vamos cantar com a letra 101 anos de vida. Já fizemos um ensaio na sexta-feira, né? Então vamos cantar fazendo essa atualização na letra Capunga, Igreja Querida. Cantemos. Capunga, Igreja Querida, 101 anos de vida, concedeu-te o Senhor. 101 anos de glórias, de lutas e de vitórias, a demonstrar teu amor, a demonstrar teu amor. Prossegue, ó Igreja, eis a hora, levanta-te sem demora, vai de Cristo proclamar. Não fiques quieta e parada, pois se ficares calada, as pedras hão de clamar, as pedras hão de clamar. Preguemos então o Evangelho à criança, ao jovem, ao velho, alcançando-os com amor e olhando bem o futuro. Sejamos povo maduro, servindo ao nosso Senhor, servindo ao nosso Senhor. De forma alternada, conforme está disposto em nosso boletim desta manhã, leamos a leitura bíblica que se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, versos de 28 a 31. Será que você não sabe, nem ouviu o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos continuar cantando sobre esse texto que nós acabamos de ler, dizendo:
ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Cantemos. Nossas forças virão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. É um momento de oração, de adoração a Deus. E esse momento eu gostaria de convidar para vir aqui à frente a nossa querida irmã Argentina para ser intérprete e dar essa expressão de louvor, adoração ao nosso Deus. A irmã Argentina é uma das pessoas que está aqui na nossa igreja como membro efetivo há bastante tempo. No culto passado eu convidei a irmã Leni, também contemporânea na época de Argentina. Eu soube que a Argentina está aqui desde 1956. O pastor não era nem nascido. E ela já estava aqui na igreja da Capunga, militando. Que essa expressão de louvor e adoração ao nosso Deus seja agora traduzido pela nossa querida irmã Argentina numa oração ao Senhor. Oremos. Deus bendito, Deus bendito, Pai eterno que está nos céus, recebe a nossa gratidão imensa por esse momento
que é tão significativo para a Igreja da Capunga, para nós que vivemos aqui há tantos anos, por tudo que temos visto da realização e da grandeza do teu trabalho realizado através dos servos, membros dessa igreja. Nós louvamos a Deus pelos 101 anos de existência, de trabalho, de glória, de louvor ao teu santo nome e de realizações na causa do Evangelho. E as nossas palavras, ó Deus, são poucas para expressar a grandeza do teu amor dispensado à Igreja Batista da Capunga. Bendito seja o teu nome, ó Deus, pela tua glória, pela tua grandeza e por tudo que essa igreja tem feito para o teu reino. Amém. Nós agradecemos pelos teus servos que por aqui passaram e realizaram um trabalho edificante e hoje já estão na glória. Amém. E também, ó Deus, nós agradecemos agora por aqueles que no momento atuam como servos teus e tocam este trabalho, essa mensagem, essas atividades que são para a honra e glória do teu santo reino. Bendito seja o teu nome, ó Deus, por tudo que tu tens realizado através desta igreja. E agora, ó Deus, nós sabemos que estamos iniciando uma nova década. O número 1 da segunda década da Capunga. Nós te pedimos, ó Deus, que tu abençoes aqueles que têm de tocar este trabalho, de levar avante a tua mensagem, a tua glória e o teu louvor. Ó Deus, nós sabemos que tu sempre estarás com os teus servos que realizam o trabalho na tua causa. E nós te louvamos por isso. E agora nós te pedimos uma bênção especial para aqueles que têm a responsabilidade de conduzir todos os processos e trabalhos desta causa que é tua, não é nossa. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Abençoe o restante desse culto e aqueles que têm a responsabilidade de tocar em frente a mensagem do teu santo evangelho. Ajuda-nos a vivermos como servos teus e testemunharmos sempre da tua palavra, como a Igreja da Capunga tem feito até hoje. Pois é em nome e pelo amor de Jesus que nós oramos e agradecemos todas essas bênçãos. Amém. 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 Dando sequência ao culto, eu pedi que os irmãos podem sentar-se. Ouviremos agora uma mensagem musical pelo coro infanto-juvenil da nossa igreja. Eu gostaria também de destacar, como contemporânea da irmã argentina, a irmã Atenê Cruz. Atenê Cruz também é desse tempo, 1956, ou talvez menos, né? Hein, Heber? 53. Eu pediria que a irmã Atenê ficasse em pé para que a igreja pudesse revê-la aí. Tem sido fiel na participação aos cultos. A irmã Atenê já está se preparando para completar 100 anos de existência, não é? Este ano. Em agosto teremos um grande culto aqui para celebrar, não é? 100 anos de existência da irmã Atenê. Que Deus seja louvado e engrandecido na vida desta serva do Senhor,
que tem servido também de referência em nossa igreja. Muito obrigado. Pode sentar. Nossa igreja, em seu aniversário e para todo sempre. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Números 6, 24 a 27. Que essa bênção do Senhor esteja sobre nós, amém, irmãos? Eu queria convidar todos os irmãos para ficarmos de pé e junto com o coro infanto-juvenil nós vamos cantar uma parte do Salmo 78 e vamos dizer
o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém? Então, o coro estará cantando junto conosco e toda a congregação celebrando, portanto, esta bênção de passarmos para a nova geração o bastão da fé, deixarmos para esta nova geração da Igreja Batista da Capunga um legado de fé, de amor, de compromisso e dedicação ao Senhor nosso Deus. Cantemos. Ouvimos e aprendemos o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as Ouvimos? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as preciosas bênçãos, ó Jesus, deu sentido à nossa vida e paz. Ouvimos? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real, carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Amém, amém. Nós vamos orar a Deus. Eu vou pedir a duas crianças do coro que nos dirijam a Deus em oração neste momento. Vou pedir ao Abner e à Laurinha
Laurinha, ali ó, com o Abner ali para você, para todo mundo ver você. Aqui ninguém vai ver você. Ali. Abner, primeiro a Laurinha. Primeiro a Laurinha, depois o Abner, ok? Primeiras damas, Abner. Vem. Primeiras damas, depois os cavalheiros. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigada pelo dia, muito obrigada pelo alimento. Conduza o culto muito bem, abençoa esse dia e que tudo seja como você quiser. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia. Espero que você proteja tudo e todos. Espero que nossa igreja continue sendo maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado. Queria só dizer aos irmãos que não foi combinado, eles não sabiam, nem ensaiaram a oração. Nem ensaiaram a oração, tá bom? Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, na sexta-feira passada eu compartilhei com os irmãos um editorial que escrevemos para o nosso boletim e hoje gostaria de fazê-lo da mesma forma, nesse momento de gratidão a Deus pela existência da nossa igreja, antes da dedicação de vidas ao Senhor. Se você tem o boletim, você pode acessar, está aí na página número 5. Diz assim: Igreja Batista da Capunga, 101 anos fazendo discípulos. O salmista afirmou: este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Salmo 118, verso 24. Neste dia tão especial, quando a Igreja Batista da Capunga celebra 101 anos de organização, os nossos corações se enchem de gratidão a Deus por tudo que esta amada igreja representa para o seu reino, para cada um de nós em particular, bem como para Recife, Pernambuco, Brasil e o mundo. Louvamos a Deus pela visão do missionário W.C. Taylor e daqueles 13 irmãos que se uniram para organizar a igreja no dia 19 de abril de 1923. Louvamos a Deus por tantos servos e servas que Ele usou para a edificação da sua igreja ao longo desses 101 anos de história, de lutas e de vitórias, de testemunho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por todos os pastores que serviram ao Senhor nesta igreja, conduzindo o seu rebanho com amor, dedicação e fidelidade à sua palavra. Permitam-me fazer um parênteses aqui. Quando nos lembramos dos pastores que serviram ao Senhor e lideraram o rebanho da Igreja Batista da Capunga, eu gostaria de informar aos irmãos que, se o Senhor assim nos permitir, no dia 2 de junho, teremos conosco o pastor Manfred Grellert, que foi pastor de nossa igreja de 1970 a 1980. E nós louvamos a Deus pela sua disposição em estar conosco e celebrar a ceia do Senhor no dia 2 de junho, aqui em nossa igreja, juntamente conosco. Ele já está com 82 anos de vida, mora nos Estados Unidos, na época do centenário não pôde estar conosco, mas o Senhor está nos dando esta satisfação, esta alegria e possibilidade de tê-lo conosco no dia 2 de junho próximo. Hoje completamos na sexta-feira passada, o primeiro ano do segundo centenário. Pela graça de Deus, chegamos até aqui, temos um caminho longo até completarmos esse segundo centenário. A maior parte de nós não estará mais aqui, mas desejamos deixar um legado de fé, perseverança e amor para as próximas gerações. Desejamos que a igreja dê continuidade ao ministério, alcançando, portanto, os nossos filhos, netos, bisnetos e assim por diante.
Por isso precisamos orar e suplicar a Deus que nos ajude a passar o bastão, entre aspas, da fé, compromisso e consagração dos antigos irmãos para a nova geração. Só conseguiremos fazer isso se focarmos em fazer discípulos de Jesus para gerar transformação de vidas. Precisamos investir o máximo de tempo em discipulado para que a nova geração seja melhor do que a nossa, seja mais fiel do que nós e alcance mais pessoas do que nós alcançamos até aqui. Uma geração de discípulos autênticos de Jesus, seguindo seus passos em todos os momentos e em todos os ambientes, tornando-se uma referência de vida santa e de um relacionamento consistente com Deus. Quantos discípulos você, meu irmão, minha irmã, se empenhou em fazer até hoje? Quantos discípulos você está fazendo hoje e pretende fazer nos próximos meses? O nosso grande desafio de hoje é que cada membro da nossa igreja batista, da família batista da Capunga, seja um discípulo autêntico de Jesus e que cada discípulo se torne um discipulador, um fazedor de novos discípulos. A missão de Jesus é, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Ajude a sua igreja a cumprir a missão que Jesus lhe confiou. Invista a sua vida na vida de alguém, seja um discípulo, seja um discipulador. Que o Senhor continue abençoando a Igreja Batista da Capunga, que ela seja sempre um instrumento para a sua glória e expansão do seu reino, que ela esteja sempre focada em cumprir a missão que Jesus lhe confiou. Amém, irmãos? Gostaria de convidá-los para, juntos nesta oportunidade, podermos então dedicar a Deus nossas vidas e bens, dízimos e ofertas. Estaremos cantando o hino 611 do Inário para o Culto Cristão, dia festivo. Enquanto estivermos cantando, aqueles irmãos que desejarem poderão dedicar a Deus suas vidas, bens, dízimos e ofertas, inclusive a oferta de amor e gratidão a Deus pela existência da nossa igreja, que tradicionalmente levantamos à época do seu aniversário. Então, a nossa equipe de finanças preparou um Pix especial, amoacapunga.org.br. No lugar do A, você vai colocar no lugar desse A, você vai colocar o arroba. Então vai ficar amo@capunga.org.br, não .com.org.br. Dessa forma, você poderá também enviar a sua oferta de amor e gratidão a Deus pela existência da nossa igreja. Vamos ficar de pé, queridos? E enquanto estivermos cantando, gostaríamos de convidar também os aniversariantes desta semana para virem até aqui à frente e podermos render graças a Deus por suas vidas. Aniversariantes, irmãos que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento, mais um ano de batismo. Vamos agradecer ao Senhor as bênçãos que Ele nos tem dado, que alegria neste dia nós podemos desfrutar. Cantemos. Que alegria deste dia nós podemos desfrutar, deste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem o que nos fez o Rei dos Reis. Mulheres, que alegria neste dia enche
reunidos os remidos fazem todo em voa todos. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia. Vem, o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Que grupo bonito temos aqui à frente. Inclusive surpreendido aqui com a irmã Márcia, esposa do pastor Giliar, que está também aniversariando esta semana, quinta-feira. Deus seja louvado, então, pela vida e ministério dos irmãos ali em Petrolina. Temos também o pastor Gilton Moraes, está completando mais um ano. Ele não vou cometer essa indiscrição para dizer a idade do pastor Gilton. Ó, entregou. Eu queria poupar, mas vamos louvar a Deus pela vida desses irmãos, pastor Hinaldo, temos o Moisés, temos gente muito boa aqui. Que Deus seja louvado pela vida. Não tem nenhum aniversário de casamento? Mas em maio teremos certamente, né, pastor? Muitos. Eu vou convidar aqui o pastor Eduardo Machado para vir aqui à frente e ser o porta-voz de uma oração ao Senhor, oração de gratidão por essas vidas, oração também de gratidão pelos dízimos. E o pastor Gilton Moraes. E eu falei para ele, pastor, é o pastor Gilton que está ali? E ele falou, sim, é ele. E eu falei, agora você aguenta que você vai ver ele se revolver todo na cadeira. Eu certamente não fui o melhor aluno de homilética dele. Na verdade, nem tive essa oportunidade. Quando estava no seminário, o pastor Gilton não estava mais aqui em Recife. E graças a Deus, usamos muitos materiais dele. E uma coisa aprendi com o pastor Gilton, que o púlpito nada tem a ver com o pregador. Tem a ver com o Deus eterno, com o Espírito Santo de Deus, que guia o pregador através da sua palavra. Eu espero que não seja diferente nesta manhã. Na sexta-feira passada, falei para os irmãos da minha gratidão e também transmiti um abraço da primeira igreja batista em Petrolina aos irmãos. Trago um abraço de todas as 78 igrejas e congregações do sertão aqui de Pernambuco. E nesta manhã, o pastor Lisânias, da Igreja Batista ali do Morumbi, entrou em contato comigo apenas sabendo que eu estava aqui para orarmos juntos por essas conferências. E eu agradeço demais a Deus a vida dele e ele pediu que eu transmitisse aos irmãos a sua gratidão e os parabéns pelos 101 anos que essa igreja celebra. Ele, que foi aluno do Colégio Americano Batista, que frequentou por algum tempo, talvez, essa igreja, eu louvo a Deus a vida dele e ele louva a Deus a vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta casa e fazem parte dessa história. Deus seja louvado através da vida de vocês. Eu passaria todo o restante deste momento de culto ouvindo este coral belíssimo cantar. Já falei isso sobre o coro quando louvou a Deus na sexta-feira, ontem. Que coisa maravilhosa. Gostaria de realmente reforçar o meu convite para que façam uma turnê aí pelo estado e apareçam lá em Petrolina. Será uma grande honra receber estes irmãos que têm essa habilidade tão grande de louvar o Senhor através do canto que é feito de forma coral. Queridos, quero convidá-los agora a abrirem a palavra de Deus
no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Quando nós vamos perceber algo interessante aqui, eu espero que Deus fale ao seu coração. Bem, quando vamos contratar alguém para fazer parte de uma empresa, quando vamos contratar alguém para trabalhar talvez em nossa casa, num negócio que temos, quando alguém vai fazer alguma contratação, no normal avalia o currículo dessa pessoa. Pega, olha, o que é que ele estudou, o que ele não estudou. Eu vou olhar aqui a experiência que ele tem e isso vai pesar muito na contratação desta pessoa. Quando eu olho aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, então eu percebo uma experiência interessante entre Golias e Davi. Eu quero chamar a sua atenção para isso e é nessa direção que eu quero conversar com vocês, porque se eu fosse o dono de um exército, se eu possuísse um exército e chegasse às minhas mãos o currículo de Davi e o currículo de Golias, certamente eu teria a minha escolha prontamente feita ali na hora que os dois currículos batessem nas minhas mãos. Talvez você também fizesse a mesma coisa. Qual é o currículo que nós encontramos para Golias? O texto de 1 Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, vai dizer que Golias era guerreiro desde a mocidade dele. Ele nasceu para isso, ele foi inserido nesse contexto logo cedo. Golias veio do acampamento dos filisteus, ele era de Gate. E ele tinha 2,90 metros de altura, aproximadamente. 2,90 metros de altura. Seria a minha altura, acrescida a ela mais 1,10 m. Imaginem vocês, ele era realmente grande. Mas ele não era apenas grande, tipo algumas pessoas que a gente vê na internet, que tem alguma situação biológica, que crescem exageradamente, mas às vezes são tão magrinhos. Não era o caso dele. Nós vamos perceber pelas vestimentas dele, pelo porte das vestimentas, o tamanho desse homem e a sua força. O texto diz que ele usava capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Já pensou isso? Ele conseguia caminhar carregando em apenas um dos itens de sua roupa essa especificidade de uma couraça que pesava 60 quilos. Nas pernas, ele usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste, diz o texto, de sua lança, era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, apenas a ponta da lança desse homem. Além disso, Golias também certamente foi trabalhado na especificidade de ser um guerreiro, nas suas emoções, e que tornou ele um homem muito pretensioso. O texto diz que quando o povo de Deus estava diante do povo filisteu, ele simplesmente chegou e disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, escolham um soldado de vocês para vir aqui lutar comigo, só um, eu luto com ele, e quem ganhar se torna senhor do exército que perdeu a batalha através desses dois. E ele fazia isso sabendo da sua força, do seu potencial. Não é qualquer um que faz algo dessa forma. Este é o currículo de Golias. E se não soubéssemos o final da história, e eu quero que você considere isso, certamente, se você tivesse que escolher um militar, um homem para entrar no seu exército, esse seria com certeza o homem escolhido. Porque o currículo de Davi, esse é bem diferente. Davi era filho de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé. Ele era o caçula dessa família.
O trabalho dele, ao contrário do que aconteceu com Golias, era apacentar ovelhas, era isso que ele fazia. O texto também vai nos dizer que ele meio que assumiu um papel de garçom, de assistente de garçom, porque ele era o responsável por levar alimento para seus irmãos no acampamento em guerra. Olha, ele não estava na guerra, ele nem fazia parte do exército. Ele era apenas um assistente que levava comida para os seus irmãos. Saul, o rei, quando Davi se prontificou para lutar com Golias, Saul disse: vamos vesti-lo com uma armadura. E diz o texto, ele tentou experimentar o uso da armadura daquele rei. Colocaram-lhe uma armadura, um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Só de olhar isso aqui eu já diria, olha, ele está descartado, ele não serve, ele não sabe usar nenhum uniforme. Como é que a gente vai contratar alguém assim? E ele disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E tirou tudo aquilo. Quais eram as armas de Davi? Suas armas eram um cajado, pequenas pedras lisas, uma bolsa, uma tiradeira. Do ponto de vista ordinário, do ponto de vista natural, certamente escolheríamos Golias para o exército, pois tem todos os pré-requisitos, ele tinha todos os pré-requisitos para fazer parte de um exército, e mais que isso, fazer parte de um exército e vencer a batalha. Mas o que fez Davi estar em pé de igualdade, digamos assim, com Golias? Quero chamar a sua atenção nesta manhã, pois foi isso que Deus colocou no meu coração. Quero falar para vocês sobre como a gente pode viver o extraordinário de Deus na vida da gente, porque foi isso que aconteceu com aquele jovem. Davi estava em igualdade com Golias, a ponto de derrotá-lo. Se olharmos no texto, perceberemos que Golias tinha as suas habilidades naturais, mas Davi enfrentou ele, não utilizando habilidades ordinárias ou naturais. Ele saiu para enfrentar aquele homem usando a experiência da sua relação com Deus e pôde viver naquele dia o extraordinário de Deus em sua vida. No primeiro livro de Samuel, aí no capítulo 17, no versículo 41 a 49, diz: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Não está aqui no meu programa, mas eu poderia dizer a você, em nome de Jesus, que quando o inimigo de nossas almas trava uma batalha contra nós, na verdade ele não está travando uma batalha contra mim ou contra você, ele está travando uma batalha contra o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, contra o nosso Senhor. É Ele que Ele está desafiando, esse que está em nós. E Ele diz: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres e aos animais selvagens.
Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Verso 48, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele o arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Na batalha entre o ordinário humano, entre o natural humano, entre aquilo que são as capacidades e habilidades humanas, e o extraordinário de Deus venceu o extraordinário de Deus. Esta é verdade maravilhosa para nossas vidas. Como podemos percorrer o caminho idêntico ao de Davi para vivenciarmos o extraordinário de Deus em nossas vidas? Muita gente tem confiado em suas habilidades. Muitos estão confiando na sua inteligência, mas existe um jeito, e existe pessoas que são muito inteligentes e têm muito mais poder aquisitivo que nós e mais condições de fazer tantas coisas. Elas estão vivendo o ordinário e confiam na sua natureza humana. Como nós podemos percorrer um caminho idêntico ao de Davi para vivenciarmos o extraordinário de Deus em nossas vidas, que nos coloca em condição de igualdade com estas pessoas que parecem serem tão superiores a nós e estarem tão distantes de nós em força, em compreensão e em poder. Em primeiro lugar, tenha um coração igual ao de Davi. Deus, eu gosto muito do texto de Atos, no capítulo 13, verso 22, e eu vou narrar como eu compreendo esse versículo e depois farei a leitura. Deus estava procurando alguém para usar. Deus estava procurando alguém e passou ali pelo país, pelos estados, pela cidade, pelas ruas, e em cada rua passou em cada casa, procurando alguém que ele pudesse usar para o louvor da glória do nome dele. E eu imagino que havia silêncio no céu acerca disso. Todos os anjos, todo mundo, os seres celestiais, aguardando Deus que estava procurando alguém que pudesse usar. E então o texto diz, em Atos, no capítulo 13, 22, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, e olha a fala que está escrita como uma fala de Deus aqui em Atos, no capítulo 13. Ele diz, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, disposto a fazer toda a minha vontade. Se queremos viver a experiência do extraordinário de Deus em nossas vidas, depois de lutarmos, fazermos tudo que somos capazes de fazer, mas ainda não sendo o suficiente, se queremos viver Deus agindo em nossas vidas de forma extraordinária, eu preciso dizer a você, em primeiro lugar, tenha um coração igual ao de Davi. Ainda hoje Deus continua procurando homens e mulheres que estejam dispostos a fazer toda a sua vontade. Esta é a primeira condição de Deus para aqueles que desejam viver o seu extraordinário. Em segundo lugar, submeta todas as suas ações a Deus, todas elas. Ainda ontem estávamos falando com os diáconos, o conselho diaconal dessa igreja, e deu uma palavra também nessa direção. Saber a vontade de Deus e submeter todas as nossas ações a Deus. Golias,
Golias era pretensioso, confiava em suas habilidades naturais. E não é esse tipo de pessoa que Deus tem procurado. Já Davi foi lutar em nome do Senhor. Tiago, no capítulo 4, no versículo 13, indo até o versículo 17, diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Em segundo lugar, eu quero dizer a você: abandone a incerteza de sua força e de suas habilidades e submeta todos os seus projetos a Deus, que é capaz de fazer com que todos eles aconteçam para louvor da glória de seu nome. Essa é a segunda condição de Deus para aqueles que desejam viver o seu extraordinário. Em terceiro lugar, reconheça suas fraquezas e limitações. Reconheça suas fraquezas e limitações. Davi reconheceu que do ponto de vista humano, ele era limitado, inclusive para usar as roupas de soldado que queriam colocar nele. E há uma razão para isso. Como já disse no final do segundo item, repara que no final de tudo, o nome de Deus seja glorificado. Não o meu, não o seu, não a minha força ou a sua força, mas a força do Senhor dos Exércitos que está conosco, que habita em nós e que nos faz viver essa situação do extraordinário. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, versos 7 a 9, diz: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Podemos até ser abatidos, mas nós não somos destruídos. Reconheça as suas limitações. Reconheça que do ponto de vista humano, ordinário, você talvez não tenha a força necessária para enfrentar as batalhas que estão por vir, ou batalhas que está enfrentando nesta hora, neste momento. Não queira, caso você tenha até alguma competência, ao final da vitória, roubar a glória de Deus. Que ao final de cada batalha em sua vida, a Ele seja a honra, a glória e todo o louvor. Essa é a terceira condição de Deus, para aqueles que desejam viver o seu extraordinário. Nestes dias que estamos juntos, e o pastor Marcos me convidou desde o mês de novembro para vir aqui. E ele sabe quantas vezes eu disse para ele: pastor, convide alguém que seja melhor, que seja mais eloquente, que tenha um púlpito melhor. Tentei convencê-lo de todas as formas possíveis e imagináveis para não vir aqui. Não porque eu não ame a igreja, pelo contrário, pelo respeito, pela consideração, e porque eu sei que neste púlpito tem passado grandes homens de Deus ministrando a palavra do Senhor. E eu me sinto pequenininho assim, diante destas pessoas. Mas durante esses dias, e Deus então proporcionou que viéssemos, eu estou, neste momento, partindo já para o final da minha palavra. Nós falamos no primeiro dia
sobre quebrar paradigmas. Paradigmas são padrões. Nem todos os paradigmas devem ser quebrados. Um padrão que Jesus estabeleceu foi o do amor. Então eu vou destruir isso? Não posso. Mas eu falei para vocês sobre a necessidade de a gente olhar para os padrões, avaliá-los e verificar em nossas vidas se há alguma necessidade de mudá-los. Lá na Igreja Batista da Concórdia, onde eu estive pastoreando como pastor auxiliar, tínhamos um desafio muito grande. Isso tem a ver com aquela igreja, não tem a ver com essa igreja. Porque aquela igreja está inserida num contexto onde o evento do Galo da Madrugada, o carnaval, acontece num quarteirão ao lado e começa na frente, na rua da gente ali. E desde que cheguei lá em 2002, eu orava dizendo: Senhor, nos dá inteligência para usarmos este evento para o louvor da glória do Teu nome. Estive ali em 2002 até 2014, 2015. Quando chegou em 2015, Deus me deu uma ideia. Conversei com o pastor Miqueias, pedi autorização. E nós resolvemos abrir o prédio da nossa igreja no dia do Galo da Madrugada, dessa festividade aqui da nossa cidade. E pode ser muito esquisito o que eu vou dizer para você, mas eu disse assim: nós não vamos fazer culto, não faz sentido. Ainda bem que nem tentamos, porque eram 33 trio elétricos que estavam alocados ali na frente, em fila da igreja, do prédio da igreja. E quando começou a ensaiar o primeiro, a gente já não ouvia quem estava dizendo o que dentro lá do salão da igreja. E eu pensei: o que nós vamos fazer? E eu orei muito e pedi ao Senhor: Senhor, nos ajude a quebrar este padrão, este paradigma, de que sempre fechamos o prédio e vamos para um acampamento. Eu quero fazer alguma coisa pelo Senhor aqui. E eu lembro que eu resolvi que nós deveríamos abrir o nosso setor administrativo para dar acesso às pessoas que estavam ali para usarem o banheiro e para tomarem água. Alguém falou assim: mas você na verdade está contribuindo, você não está combatendo. Eu sei, irmãos, que parece um negócio tão maluco, mas eu disse: é esse o caminho. Algumas pessoas se voluntariaram, 26 naquele ano, 26 pessoas. Inclusive, teve uma ideia de fazer uma camisa e colocamos ali: Jesus, alegria para toda a vida, para então combater a mensagem de que aquele era um momento de alegria. Jesus é a alegria eterna. O outro teve uma ideia de fazer um folheto, mas eu disse para ele: um folheto, a pessoa vai pegar, vai amassar e vai jogar fora, não faz sentido. Vamos fazer um adesivo. A pessoa passou, a gente fala: e aí, amigão? Ele leva a mensagem. A gente, naquele ano, um pouco antes de começar as atividades, eu falei para eles assim: ninguém aqui vai falar do Evangelho só porque a pessoa entrou para usar o banheiro. Não façam isso. Se alguém perguntar por que nós estamos fazendo isso, fala que é por causa do amor de Deus derramado em nossos corações. Se alguém insistir, aí sim, essa pessoa está querendo ouvir do Evangelho. Naquele primeiro ano, cerca de 1.500 pessoas entraram para usar os nossos banheiros. Naquele ano, pelo menos 500 pessoas fizeram a primeira pergunta. Naquele ano, pelo menos 200 pessoas fizeram a segunda pergunta. E eu vi Deus agindo ali em nosso meio, de forma extraordinária. Primeiro, porque o nosso som, a gente botou um caixinha de som, nem concorria com o que estava acontecendo, não chegava nem perto. Aí então estávamos lá fora, fazendo o nosso trabalho, colando adesivo no povo, organizando fila. Aí passou um trio elétrico, e o pessoal lá dançando, aquele frevo. A cantora falou assim: para tudo. E todo mundo meio que estava no entorno olhou para ela e ela disse assim:
lendo a camisa que nós tínhamos feito. Que todos aqui saibam que Jesus é a alegria para toda a vida. Nós não tínhamos um som que pudesse competir, mas o Senhor Deus usou o som deles para isso. Diante de tantos testemunhos que eu poderia dar, e não cabe a gente passar tanto tempo aqui falando sobre isso, lembro de um homem que disse, eu posso usar o telefone, pediu para usar, ligou para a família e disse, eu disse a vocês que ia trabalhar, mas eu não fui, eu vim aqui para essa festividade, tem uma igreja aberta aqui, e Deus falou no meu coração, e eu estou indo para o acampamento da igreja, reservem a minha vaga. Uma mulher, eu lembro, ela caiu no chão, se prostrou e começou a clamar pela misericórdia de Deus sobre a vida dela. Muitas pessoas ali se reconciliaram com o Senhor e, para a glória de Deus, 15 dias depois, estávamos batizando a primeira pessoa que nós ganhamos naquele lugar. No ano seguinte, os repórteres foram lá entrevistar. No terceiro ano, um trio elétrico parou. Chamou o pastor, eu não estava mais na igreja nessa ocasião, em 2017 eu já estava em Petrolina. Chamou o pastor e deu 20 minutos a ele, em cima do trio elétrico, no meio do galo da madrugada, para pregar o Evangelho. Percebam, isso só foi possível porque nós resolvemos que quebraríamos um padrão. Não os bons padrões, eles devem ser mantidos. Mas nós quebramos um padrão de como nós nos comportávamos em relação a este evento. E hoje, um blogueiro aí que fala sobre os prédios antigos aqui da nossa cidade, nem sei se ele é cristão, falando sobre o prédio lá da Concórdia, falou a idade, com quem foi construído, tudo, e no final ele disse assim, e trabalhar na evangelização durante o galo da madrugada é uma das principais atividades evangelísticas dessa igreja. E eu louvo a Deus, porque tivemos a coragem necessária para fazer isso. Ontem à noite, sobre perdão, e eu quero dizer a vocês que quando cheguei em Petrolina, na igreja de Petrolina, encontrei um cenário difícil. Quero dizer a vocês, ainda bem que nem está filmando, depois você corta aqui esse negócio que o sonzinho daqui, tá? Que está aqui no microfone. Ou corta da filmagem essa parte que eu vou falar. Pelo menos não é ao vivo, é? Jesus amado. Irmãos, me perdoe. Quando cheguei lá na igreja, encontrei um cenário difícil. Muita inimizade estava acontecendo. 5 pastores, quando souberam que eu ia para lá, aqui da cidade, vieram falar comigo e disseram, não vá, cara, não vá. A situação não é fácil. Cheguei lá e encontrei 200 e poucas pessoas na igreja. E nós começamos a trabalhar. E o primeiro trabalho que eu fiz foi de pedir perdão em nome da igreja a muita gente. Eu nem sabia as histórias. Sempre que eu ouvia falar que alguém estava machucado, eu ia lá e dizia, em nome da primeira igreja, eu estou vindo aqui lhe pedir perdão. O pastor que me antecedeu tinha ido embora da cidade. E eu acredito que ele também estava um pouco magoado com alguma coisa que aconteceu. E eu lembro que eu fui lá em Salvador, no mês de maio, cheguei em janeiro, em maio eu fui lá, pedi para conversar com ele. E ele disse, não, meu irmão, está tudo bem, eu estou bem, não precisa vir aqui. Eu disse, mas eu quero falar contigo. Consegui encontrar com ele, a gente foi num shopping. E ele é um pouco mais alto que eu. Ele tem a pele muito clara. Os cabelos já bem brancos, apesar de ser jovem. Nós nos sentamos numa mesinha na praça de alimentação do shopping, começamos a conversar e eu comecei a falar com ele que eu estava pedindo perdão em nome da igreja por qualquer coisa que tivesse acontecido. Eu nem sabia se tinha acontecido alguma coisa, mas eu estava pedindo perdão. E aí eu lembro que eu estava com a mão, já não estava funcionando, hein? Vocês viram que estava desligado. Eu lembro que eu estava numa mesa e sentado e com a mão assim no meio, de repente, aquele homem estendeu a mão, segurou na minha mão e começou a chorar. E a minha preocupação agora já não era pedir perdão, era, Senhor, está todo mundo achando que nós somos um casal aqui, que eu estou brigando com ele. E eu tentava tirar a mão e ele chorando, chorando, chorando.
E alguém até passou e falou assim, perdoa ele, cara, perdoa ele. Foi essa a experiência que tive ali. Mas eu lembro de uma forma especial, de um evento, de um pastor nosso que queria ir para a França, atendendo um chamado da Confederação Batista Francesa. E ele não tinha dinheiro, não tinha condições, e ele tinha alguma dificuldade com algumas pessoas dentro da igreja. Eu falei para ele, Deus vai mandar você, eu tenho certeza disso, não tenho mais fé que ninguém. Mas eu estou dizendo para você, Deus vai te enviar, desde que você comece a pedir perdão às pessoas que você machucou aqui na igreja. Falei isso para ele. E um dia foi especial, nós estávamos num culto desses, na casa de alguém. Ele começou esse processo, e um dia a esposa dele foi ao microfone, nesse dia do culto, já tinha terminado, e isso me alegra muito o coração. Ela foi lá e disse assim, eu queria aproveitar esse momento para pedir perdão ao irmão fulano, cicrano, beltrano, pessoas que havia machucado. Dali em diante, meus irmãos, o dinheiro começou a aparecer para ele viajar. As oportunidades foram dadas para ele. E ele ainda tinha uma preocupação, ele não falava francês adequadamente. Como é que vai fazer uma entrevista? Como é que vai entrar? Vai fazer o quê na França? Eu falei para ele, pode ir, meu irmão. Deus já está na sua causa. Deus já resolveu o assunto no mundo espiritual, como falei ontem. No mundo espiritual, Deus já resolveu esse assunto, você vai ser aprovado. Ele disse, eu não sei, porque eu não tenho uma carta, ninguém está me convidando, eu sou um voluntário. Eu disse, mas acredite. E ele disse que foi com a família numa tensão incrível para a entrevista no consulado, e quando chegou lá, a pessoa disse, cadê o passaporte? E ele entregou o passaporte e a pessoa fez, pá. Pode ir embora, boa viagem. É Deus agindo. Isso acontece no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, precisamos estar resolvidos acerca dos nossos assuntos com Deus, para que obtenhamos sucesso. Hoje, nessa manhã, eu estou falando para vocês sobre o extraordinário de Deus na vida da gente. Eu tenho uma história também para contar sobre isso, porque eu creio que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Eu creio numa igreja que ora. Eu creio, eu acredito no poder de um povo que se une em torno da cruz e crê nesse Deus maravilhoso que nos enviou o seu Filho amado. Eu creio nisso. Eu vou contar uma história não da minha igreja, de uma outra igreja. Pastor Ebenezer Bittencourt, do Hagai, ele conta uma história que diz numa cidade lá no interior, no sertão, nesse nosso sertão, não o sertão Pernambuco, mas o sertão Bahia. Uma igreja pequenininha, com 20 pessoas, mais ou menos, era dirigida por um obreiro que já estava muito cansado, tinha 78 anos, queria parar. E ele então pegou o jovem, que era o jovem mais velho e sabia ler e escrever, e pegou esse jovem e resolveu colocar ele como líder. Ele já tinha uma certa vocação. E aquele jovem então estudou, fez a formação teológica, foi consagrado ao ministério. E 2 ou 3 anos depois, a igreja passou de 10, 20 pessoas para 100 pessoas. Quando a igreja tinha 100 pessoas, esse jovem pastor foi na Câmara dos Vereadores da sua cidade pequena, e fez um discurso falando sobre a importância de uma igreja para uma cidade. E quando ele fez o discurso, ele disse, agora eu gostaria que vocês, a Câmara dos Vereadores, doassem para a minha igreja uma propriedade que certamente para vocês não tem nenhum valor. E pediu um cantão da cidade, que era uma espécie de lixão. A gente quer aquele espaço, era enorme. E eles perguntaram, para que você quer essa terra toda? Ele disse assim, passou de uma igreja de 100 pessoas, ele disse, nós vamos construir aqui um prédio para 3.000 pessoas. Nós teremos faculdade na nossa igreja, seminário. Os nossos jovens não vão precisar mais sair da cidade para estudar fora, não. Nós vamos dar educação a eles aqui. E se passaram 20, 25 anos. E lá está uma igreja com um auditório enorme para 3.000 pessoas, faculdade, seminário e muitas coisas assim acontecendo. Será que ele falou considerando a força das 100 pessoas que estavam na sua igreja? Será que ele falou considerando a sua força, a sua capacidade? Quero dizer a vocês, em absoluto não foi assim. Nestes momentos precisamos ser como Davi, e ele era um Davi.
ele era incapaz de fazer alguma coisa acontecer, mas por ele ter se submetido a Deus, ele viu a ação extraordinária de Deus acontecendo na vida dele. Assim como Davi confiou no poder extraordinário de Deus para vencer Golias, concluo dizendo que possamos enfrentar nossos gigantes com fé inabalável, sabendo que Deus nos capacita para conquistar qualquer desafio. Que Ele nos abençoe. Amém. Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por esta igreja, que eu amo tanto. Nem sou dessa igreja, primeira vez que eu prego aqui, e já vim aqui algumas vezes por causa de alguns eventos da nossa convenção. Mas eu quero te dizer, Senhor, que eu aprendi a amar e respeitar a Igreja Batista da Capunga, seu trabalho, sua vocação missionária, suas ações. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por cada irmão meu aqui, pelas pessoas que eu já vim citando e outras tantas que eu poderia citar e oro por elas. Muito obrigado pelo pastor Gilton. Eu não tive a chance de ser aluno dele, mas aprendi dele, sem ele nem ser meu professor de forma direta, objetiva. Muito obrigado pelo aniversário dele. Ele é um homem muito importante e educou muito dos nossos pastores. E eu te louvo pela vida dele. Te louvo pela vida do pastor José de Almeida Guimarães. Te louvo pela vida do pastor Ney Ladeia. Pessoas que eu conheci e passei a admirar. Te louvo pela vida do pastor Marcos Godard. Muito obrigado, Senhor, pelo teu servo. Muito obrigado pelo ministério dele nessa igreja. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor olhe para esta igreja nesse início de um novo centenário. E ao olhar para esta igreja, neste início deste novo centenário, dê a eles, a cada um deles, não a capacidade de olhar para a sua própria força e fazer qualquer coisa baseado na sua força e na sua energia e no seu potencial, mas que o Senhor encontre, como encontrou em Davi, uma igreja disposta a fazer toda a tua vontade. Uma igreja segundo o teu coração, como tem sido até hoje, meu Pai. E eu te suplico em nome de Jesus, usa esta igreja para o louvor da glória do teu nome de forma extraordinária. Também te peço, meu Pai, estende essa bênção à vida de cada família aqui representada. Estende esta bênção a cada um dos meus irmãos. Talvez tenhamos alguém aqui que está enfrentando neste momento alguma grande dificuldade. E eu quero te pedir que essa pessoa entenda que essa dificuldade não está afrontando a sua vida pessoal, está afrontando o seu Deus. Então o seu Deus, o Deus eterno, entrará nesta batalha e a vencerá para a glória do seu nome. Eu te peço isso, Senhor. E nesse instante, eu faço esta oração, agradecido, e em nome de Jesus. Amém.